Saudações cinéfilas, como vocês estão? Sou Alex Gonçalves, editor do Cine Resenhas. Eu estou presente com o Vanderlei Teixeira, do Chovendo Sapos. Tudo bom, Vanderlei? Ah, Hoje vamos fazer o vídeo de número 34, o episódio número 34 do Arquivos Nicole Kidman. E o filme destacado hoje é uma escolha do Vanderlei, que é Batman Eternamente. Filme de 1995, dirigido pelo Joel Schumacher, que é aí a terceira aventura, digamos assim, do Homem-Morcego nos cinemas, dentro ali daquela franquia que foi estabelecida pelo Tim Burton em Batman e Batman Retorno. Só que aqui o Tim Burton ele apenas serviu ao papel de produtor do filme, enquanto o Joel Schumacher assumiu a direção. Hum. Revisitando dados do lançamento, é, Batman Eternamente, ele teve a sua premiere, a sua primeira exibição em Los Angeles, no dia 9 de junho de 95, e chegou ao Brasil em 7 de julho de 95 também. E eu tenho tanto o Vanderlei quanto eu temos essa edição aqui do DVD duplo, que foi uma edição de 2005, e ela não traz a sinopse do filme. Mas pegando aqui online, diz que o Cavaleiro das Trevas está de volta aos cinemas para o terceiro filme da série de enorme sucesso de Batman. Agora lutando contra dois vilões ao mesmo tempo, mas dessa vez acompanhado de seu protegido, Robin, para definir Gotham City. Aí diz que Jim Carrey estrela como o gênio criminoso Charada e Tommy Lee Jones interpreta Duas Caras. Juntas, esses criminosos apresentam uma ameaça que apenas a dupla dinâmica Batman e Robin pode deter. E destaca também a Nicole Kidman interpretando a Chase Meridian, que é uma psicóloga. Inclusive, eu fiquei fazendo a revisão do filme e falei, meu, qual que é o propósito dessa personagem? dá uns pegas no Batman. Ela Né? é a bichação da vida dela. É. Que a Chase, caso vocês não saibam, não lembram, ela interpreta uma psicóloga. Aquelas psicólogas geralmente são é, contratados ali pela polícia para investigar um crime. E logo no prólogo do filme ela aparece ali no momento em que o Batman é, tenta Hum. impedir, né, uma nova catástrofe ali da autoria do Duas Caras e Que ela é aí especializada em dupla personalidade, né? E é, aí, tipo, a função dela é meio que tentar trazer algumas respostas tanto sobre o Batman uhum, quanto sobre Duas Caras, né? exatamente. Mas o propósito dela depois disso é apenas de ser um interesse amoroso Ligar o mesmo. bate-sinal Exatamente. pra chamar o Batman. É, bom, como a gente sempre inicia, né, nossa conversa, a gente fala sobre primeiras experiências com os filmes da Nicole Kidman. É, nossa, e eu vou te dizer que Batman Eternamente só fui assistir quando bem mais velho, viu? Eu acho que bem lá na Nossa, época do. Não sei nem te dizer se eu assisti pela primeira vez na época do Batman Begins, talvez tenha sido até um pouco mais ah, adiante. Eu não assisti na época. Eu lembro que na não assisti época não. mesmo eu só tinha pegado, eu pegava, aluguei e assistia na televisão Batman e Robin, mas o Batman Eternamente levei um tempo assim para assistir. Pra você ver como eu tenho apego zero assim com cinema de baseado em quadrinhos. Eu definitivamente não sou um nerd. Não, assim, ao contrário, eu acho que é porque na minha infância eu fui muito, ainda gosto bastante, né? Acho que a minha geração foi muito influenciada pelas coisas da DC, mais do que da Marvel até. Não. A gente tinha os filmes, né? O Batman, o Superman eram realidades e na TV a gente tinha séries animadas, a Batman Animated Series, a Superman Animated Series, tinha as desenhos da Liga da Justiça. Então, minha geração foi muito influenciada por esses filmes e eu gostava muito dos filmes o Batman do Tim Burton, era uma coisa muito eram obras que foram muito especiais para mim naquela Hum. época, né?
E ainda hoje eu guardo um carinho muito grande, por exemplo, pelo Batman Retorno. Pra mim é o meu preferido. Então, quando o Batman Eternamente foi lançado, eu fui com muita expectativa, né? Uhum, Eu me lembro, eu assisti no cinema, pequeno, eu me lembro da. Foi tipo um evento, assim, era um filme que gerava filas no shopping, sabe, pra você assistir. E foi um filme que foi aguardado com muita expectativa, tanto que rendeu o dinheiro que rendeu na época, né? uhum, E foi um filme que foi um pouco de expectativas frustradas, assim, porque ele me parece um filme muito reativo ao que se entendia na época como algo que não foi muito bem-vindo para a franquia, que foi aquele tom mais sombrio aplicado pelo Tim Burton, sobretudo no Batman Retorno. uhum, Muita gente interpretou aquilo como uma coisa ruim, e aí a gente tem no Batman Eternamente essa coisa mais alegre, essa coisa mais colorida, essa coisa mais até mais suave em uhum, alguns temas mais pesados que vinha no Batman Retorno. uhum, E pra mim não funcionou tanto quanto o Batman Retorno. E até eu até gosto, por exemplo, eu até falo isso sempre assim. Eu sei que Batman e Ruim é um filme pior, uhum, mas desculpa, eu sei que Batman e Robin é um filme melhor. Você me fala. Eu sei que Batman e Robin é um filme pior, assim, mas eu consigo ter algum tipo de sentimento por ele. É um filme tão ruim que dá a curva e fica engraçado uhum. de assistir. Mas Batman Eternamente é um filme que eu sou meio indiferente, assim. É... E engraçado que foi a primeira experiência que eu tive no cinema com a Nicole Kidman, provavelmente. Eu não lembro de ter visto. Eu conheci a Nicole, acho que conheci inclusive a Nicole Kidman, Uhum. não sei se por Batman Eternamente ou se Um Sonho Distante, que eu Uhum. talvez tenha visto na TV em algum momento antes, mas é, me marca nesse sentido, assim. Não, pra você ver assim, Batman eternamente veio tão depois assim na minha vida que tem a música, né, que é Kiss from a Rose, que eu gosto bastante do Sim, CEO, que eu nem sabia fazer parte da trilha sonora do filme. Tanto sim. que nessa revisão eu fiquei falando, ué, quando vai tocar essa música? Porque tava Música. na minha cabeça de que ela até tinha sido indicada a melhor canção original, e ela só usaram um trecho dela nos créditos finais, No já quando já segundo, tá... É, depois da primeira ser usada. exatamente. E... Mas eu era apaixonado por Batman. hum, Era, na época, quando eu era mais novo, era meu super-herói preferido, tinha hum. boneco. Então era uma coisa muito presente pra mim. Então, Batman eternamente acabava sendo inevitável eu ter contato com esse filme naquela época. É que a gente é da mesma geração, na verdade, né? É que você É, não é minha Mas é que. é que eu tenho uma relação diferente com esse tipo de conteúdo. Mas é que. No caso, acho que é formação mesmo, porque o meu lance eram filmes de terror, então eu não Sim, ligava sim. pra. Sim, é claro, assistia as animações, gostava delas e tudo mais, só que eu acho que essa coisa de buscar os Batmans, né, do cinema, do Tim Burton e depois do Josh Schumacher, acho que veio já bem depois, Mas, assim, na minha jovem cinefilia. nossa, eu tinha Eu acho que, VHS. Eu tinha VHS esse filme. eu acho que o Hum, Batman e Robin, acho que só o Batman e Robin foi um pouco diferente, porque eu acho que tinha muito aquelas coisas dos brinquedos. Aí eu lembro que Batman e Robin tinha o lance dos álbuns de figurinha, miniaturas. Aí eu lembro que isso me atraiu para assistir o filme. E eu nem tinha senso crítico para achar o filme ruim naquela época, né? E mas o Batman e Robin é um filme que eu nunca realmente fiz uma revisão, sabe? Que uma Volta e revisão como eu meia. fiz agora, né? De Batman Eternamente. E Volta e meia eu reassisto é, agora. mas assim, acho que acho que meu interesse de começar a acompanhar esse cinema baseado em histórias em quadrinhos, eu acho que veio Uhum. mais com X-Men mesmo, que eu Sim, sempre gostei da também, também. animação. Quando veio X-Men, depois X-Men 2 eu gostei muito Sim, dos nossa, filmes. X-Men. Quando o 3 foi lançado, já era uma época que eu estava frequentando o cinema, eu fui assistir. É. Então, veio mais adiante, assim. Aí, quando veio o Batman Begins,
Eu lembro que aí na escola só se falava, né? Batman Begins, aí eu É, assisti, peguei um vizinho, eu acho que alugou, eu peguei emprestado, assisti, não gostei. E aí foi quando eu comecei, deixa eu ver os filmes do Tim Burton e depois do Joel Schumacher, mas nossa. é, Batman o Ba- Retorno assim, é, a mulher gata da Michelle Pfeiffer provavelmente é personagem da minha infância, assim. não. Não, eu gosto Eu muito era, de Batman Retorno, mas Batman Retorno eu lembro que é um filme que, sei lá, eu assisti trechos quando era exibido na Globo de sábado à tarde. E aí depois, aí já adolescente, eu aluguei e vi de fato, né, de cabo a rabo. Eu preciso rever, inclusive, Batman Retorno, mas gosto gosto bastante. bastante dele, mas faz muito tempo que eu não revisito. É um filme que tem muita personalidade, assim, eu acho que em É, termos de adaptação de super-herói em quadrinhos, eu não vejo alguém fazer aquilo, tocar numa coisa tão canônica, tão, é, sabe, para fãs, como o Tim Burton fez naquele filme. é. Assim. Impressionante. E aí eu quero Mas, entrar, numa discussão do Batman Eternamente, que eu acho que puxa muito assim sobre características que funcionam nos filmes do Tim Burton. Acho que revendo agora o Batman, né, Eternamente nessa última madrugada, eu fico com sentimentos conflitantes, porque é um filme uhum, que eu não gosto, uhum, mas ao mesmo tempo ele tem um apelo visual que me faz ter uma certa, talvez, nostalgia, uma certa vontade de ser reproduzida em adaptações sim, atuais de quadrinhos, sabe? Porque é tudo muito. Ou é tudo soturno demais, ou é tudo sem personalidade demais, sim. sabe? E assim, Uhum. embora o Joel Schumacher ele tenha até o último dia da vida deles sido apedrejado por Batman. Eu acho que Batman Eternamente, Batman e Robin são aqueles erros, aqueles fiascos que ao menos sabe, pelo menos tem uma personalidade, Sim, pelo menos, sei lá, causa uma reação, sabe? me parecem filmes muito devedores da versão da série do Adam West, né? É, Que era aquela coisa mais descompromissada, então, inclinando um pouquinho mais pro humor. hum, Não era esse Batman, o Batman soturno, né? O hum, Batman. Eu também sinto muita falta dessa personalidade, assim, e nessa revisão eu até me surpreendi. Não é que eu gostei mais dele, assim, hum, mas de perceber isso ser mais evidente para mim, nesse espectador que eu sou hoje, hum, dessa personalidade do filme, assim, hum, cenários, né? é, Chamam muita atenção, tem uma riqueza muito grande na caracterização dos personagens. sim, Talvez eu não goste muito do Duas Caras do Tommy Lee Jones, hum, mas é um filme que me chama muita atenção para esse cuidado, assim, sim, para essa personalidade que eu acho que não existe. É difícil assim encontrar, é, tanto na Marvel como na DC, filme, mesmo os que são bastante celebrados, hum, eu tenho dificuldade de encontrar isso hoje, assim. E eu acho que eles têm é, uma dificuldade de assumir isso, porque assumindo isso, eles acabariam entrando no risco do fandom, né? é, A reação do fandom hoje é muito diferente daquela época. Por hum, mais que naquela época as pessoas percebessem que a Mulher Gato não é a Selina Kyle das HQs, que a origem dos personagens são diferentes, hum, a gente não tinha essa reação de Twitter, sabe? é, Pela primeira imagem do set, começaria a condenar o Tim Burton ou o Joe Schumacher por alguma alteração ali naquele cânone, né, das pessoas. É um filme que é uma outra época, né? A gente é. Mas eu acho que também isso acaba sendo um efeito de uma certa mudança de público-alvo, porque eu lembro que quando. Eu lembro mais no caso de Batman e Robin. Quando o Batman e Robin saiu, essa coisa do merchandising chamava muita atenção, mas o tinha merchandising voltado para crianças. brinquedos, assim. Então eu acho que muitas vezes os filmes, eles até de certa forma
acabavam sendo mais alegres, mais coloridos, no Sim, sentido justamente para depois vender brinquedo. E hoje sim. em dia isso desapareceu. Você não vê, por exemplo, eu vou levar meu filho para ver Batman. É uma audiência adulta, né, que agora Ah, consome adaptações de quadrinhos. Não estou dizendo que adolescentes ou crianças não consomem mais, só que parece que é, a galera que vai realmente ao cinema, pega uma pré-estreia da meia-noite, que engaja online, que um público mais compra jovem. Funko, que vai na CCXP, são marmanjos, né? E eu É, acho que esses filmes, muitos filmes acabaram se remodelando para esse público-alvo, né? sim. Do tom sério. Só que assim, eu sou bastante leigo assim em termos de um leitor de dramaturgia de quadrinhos, né? Mas assim, as oportunidades que eu tinha na infância para acessar os quadrinhos sempre me chamava, sobretudo, a atenção em relação ao uso de cores, sabe? Aquela cor Sim, viva explodindo dos uniformes, dos cenários, tem na muito aqui. ação. E, sei lá, eu sinto falta disso, sabe? Em Ai, muitas adaptações de quadrinhos hoje em dia. é, É, Fazendo, por exemplo, um comparativo do Batman Eternamente com o Batman Robert Pattinson, do Matt Reeves, assim, claro, né? Acho que em termos, assim, de dramaturgia de cinema, o Batman do Matt sim. Reeves é um filme melhor. Só que eu acho o Batman Eternamente ele acaba me entretendo mais porque justamente por conta desse aspecto visual. Eu acho que ele é um filme muito mais empenhado, assim, é, com esses detalhes em cenografia, em figurino, em fotografia do que o filme do Matt Reeves, são 3 horas assim de deixar o espectador numa completa penumbra, sem nenhum tipo de contraste, sabe? E que é É, muito devedor do. Eu acho, eu vejo uhum. ele ser muito devedor do Christopher Nolan. Sim. Aquela coisa Batman, pé no chão. É, Eu estava até comentando esses dias comigo, assim. uhum. Eu sinto falta deles. Porque, assim, o Batman, ele é esse personagem mais soturno, não tem esse passado traumático, né? Uhum. Mas são também histórias que também flertam com a fantasia, né? Sim. Eu sinto muita falta disso nessas encarnações do Nolan e do Matt É, Reeves. E que era uma coisa que a gente via nessas encarnações aí do Tim Burton e do Joe Schumacher, é. as origens Eu dos acho personagens. que uhum. Eu mencionar que Batman Retorno para mim até hoje a melhor encarnação que existe assim de uma história em quadrinhos de filme de super-herói no cinema. Porque é isso. Ele é um filme sombrio, mas ao mesmo tempo ele te dá aquelas caricaturas que te fazem você se transportar para esse mundo de fantasia, sabe? E Uhum. infelizmente Christopher Nolan, né, ditou uma nova cartilha que vai ser seguida aí É, pelo cinema. Então, eu acho que existe alguns filmes que tentam, né, fazer um equilíbrio, mas eu acho que eles acabam, sei lá, pecando por roteiro, por fanservice. sim. Por É, essa coisa do universo expandido, de todos os filmes se comunicarem, e de ter que ter é, um tom que é predominante em todos os filmes de super-heróis, mesmo sendo personagens distintos, assim. Não é, tem uma personalidade entre eles. É. é. Tanto por isso que eu nem detesto o X-Men Apocalipse, que é o último do Bryan Singer, né? Uhum. Que assim, tipo, ok, o vilão Apocalipse lá do Oscar Isaac eu acho uma droga. Sim, Mas pelo menos, sei lá, eu acho que foi um sim. filme que ao menos tentou, assim, sei lá, trazer. Que ele é ambientado nos anos 80, né? E eu acho que ele tentou, sei lá, trazer algumas É. características Primeira classe também.
Primeira classe, se É bem, muito. primeira classe seria um exemplo melhor, né, na verdade. É que eu acho que o Apocalipse ele ainda tem um pouco mais de uma fanfarrice, assim, né? Sim, O sim, primeira sim. classe ele é mais sério, né? Não, mas Hum, mesmo primeira classe também ele é um filme, acho que é o melhor exemplo, assim, hum, de filme que tem esse equilíbrio, né? Ele traz ali contextos históricos que é, de fato aconteceram, mas ainda assim ele consegue ser, a palavra correta seria lúdico, né? é. Agora eu acho que nesse, no Batman Eternamente, assim, o Joel Schumacher também deve muito ao Jim Carrey, assim, Hum. É, porque é a figura que eu acho que ele toma o filme pra ele, né? hum, E toma o filme pra ele pelo bem e pelo mal, assim. é. Pelo bem, porque eu acho, eu gosto, assim, falam que foi, mas eu gosto bastante da presença. É uma presença muito. Hum, Jim Carrey é fabuloso, assim. Eu sou muito fã dele e eu gosto muito do trabalho que ele faz no Charada. hum, Pelo bem, tipo, é uma presença de muito carisma, que a gente entretém bastante, né, na hum, tela. Pelo mal, acho que contamina em algumas. Por exemplo, contamina a ponto do Tommy Lee Jones, que seria um personagem importante para a história, ele é completamente neutralizado hum, e se transforma, o Duas Caras se transforma a partir do momento que ele conhece o Charada, vira uma coisa. é, Descaracteriza até o personagem, né, do que a gente não, conheceu no filme. Ele tem essas questões, assim. Uma coisa que eu acho positiva no filme é a presença do Batman, porque eu acho que hum, até então, quando a gente vê nessa. Eu gosto muito do Batman do Michael Keaton, mas nos dois filmes, tanto no primeiro, de 89, quanto no Retorno, não era um personagem muito. Ele acabava sendo ofuscado pelos vilões. Não que hum, o Charada, em determinado momento, não faça isso hum, com o Val Kilmer, mas eu acho que tem questões do Batman sendo trabalhadas nesse filme que eu acho que o Batman eternamente acaba sendo interessante. Mas tem esse fator de Jim Carrey, que em alguns momentos ele me surge como uma figura, é uma performance que é assim, fascinante de assistir, mas ao mesmo tempo é algo que em alguns pontos acaba prejudicando o filme pra mim. Assim. uhum. É, eu, sei lá, eu acho que acho que o elenco assim tá bastante destoante, assim, sabe? Eu sei que o Batman do Val Kilmer ele está sendo revisitado aí com o tempo, até eu acho que pela condição, né, do próprio Val Kilmer, né, como pessoa física, né, teve um documentário a respeito disso, acho que muitos fizeram reavaliar, né, Hum, a única aventura dele como Batman, mas eu acho ele uma presença hum, de carisma negativo, assim, sabe? eu gosto dele. Eu acho que os momentos assim que ele não tá sendo, eu não vejo assim, o Val Kilmer, eu não vejo muito uma presença humana dentro daquele uniforme. E quando essa presença Uhum. humana tá sem esse uniforme, eu acho ela sem nenhum carisma, assim. E eu acho que isso até compromete também a questão da química que deveria existir dele com a Nicole Kidman. E assim, eu gosto do Duas Caras do Tommy Lee Jones. O problema é que eu acho que o filme ele simplesmente não teve tempo de construir ali, né, o personagem. É. Tanto que aí eu nem lembrava de detalhes aí nessa revisão. Aí veio o flashback lá, né, do Harvey Dent no tribunal e o momento que ele é desfigurado. Aí, mas, tipo, é só a- o roteiro ele só dedicou essa fagulha Uhum. de É. flashback para determinar a construção desse vilão, sabe? A própria dupla personalidade, eu não vejo ser uma coisa trabalhada, porque no momento a chave do Duas Caras é um psicopata e pronto, assim. A gente Eu não acho que é vê. bem trabalhada visualmente, mas eu acho que em termos de dramaturgia fica a É dever, sabe? fraco. É. E, e aí, quem mais falta citar?
Acho Qual- legal. Eu ia falar, né, eu quase esqueci da Drew Barrymore e da Debbie Mazar, né, Sim, tá. assistentes do Duas Caras. É. Tem umas presenças secundárias interessantes, assim. Mas acho que o meu ponto é isso. Faltou citar o Robin, claro, né? Mas acho até engraçado como esse filme, ele é até, eu acho que, acho não, é até por conta do próprio Joel Schumacher, ele é até um tanto homoerótico, e isso acaba sendo bastante despirocado em Batman e Robin também. Ele tem umas questões assim. A escalação do Chris O'Donnell me soa incômoda, porque assim, pra mim o Robin teria que ser um ator mais jovem, não só porque Hum, isso tá nas HQs, não é por isso, assim, mas porque o próprio roteiro do Batman Eternamente tem essa coisa do Batman tutelando aquele garoto que acabou de perder os pais, porque ele se vê muito naquele menino. é. E é, para mim teria que ser um ator mais novo. O Chris O'Donnell Ele tá meio nunca. tipo o ator da Malhação no terceiro É, ano do toda. ensino médio, né? Me parece aquelas escalações mesmo daquela Porque época, né? o filme ele enfatiza de que ele não tem nem É, 18 anos, né? E é, eu não que sei a aí chega, idade que é do. tipo, ele chega, o Batman ele se propõe mesmo a cuidar, a É, tutelar enquanto ele chega à maioridade, né? é. Ele vai falar uma coisa de universitário, uma coisa assim. E só que o Chris O'Donnell, assim, um cara que aparenta com uns 24 anos, né? 25, uma coisa assim. Eu não sei se de repente ele até tinha uma idade próxima ou compatível com a do É, Robin, mas assim, em termos de fisionomia, ele aparenta ser mais velho, né? o Leonardo DiCaprio, acho que na época É, foi um papel que ficou ditado pra ele. Acho que na idade que o DiCaprio tava na época, acho que até mais. sim. Leonardo DiCaprio, tipo, ele só para mim só teve a impressão de que ele tinha mais de 30 anos quando ele fez o Lobo de Wall Street, porque antes disso. Não, é tanto que me incomodava, tipo, ver ele em Um Aviador, sabe? Ah, sim. Ele mal fisionomia, assim, de pós-adolescente que ainda não superou a puberdade, fazendo um personagem daquele, enfim. Mas eu quero, agora eu queria entrar na própria Nicole Kidman, que na verdade já citei bastante, né? Mas é, eu acho que então, a presença dela que é interessante, é sedutora, mas ao mesmo tempo é um tanto fria. Eu acho que até uma experiência que, inclusive, talvez tenha feito a própria Nicole Kidman refletir em relação ao rumo da carreira, sabe? Tipo, eu Sim. tô nesse blockbuster, mas eu acho que não é muito a minha praia aqui, porque não sei, assim, não sinto assim uma grande vontade dela estar aqui nesse filme, sabe? Não sei se. A personagem dela é uma, ela é meio indiferente, assim, é uma presença que é marcante, mas é um pouco diferente. Eu não sei, assim, a Chase é uma personagem que ela parece existir, meio que existem coisas conflitantes nela, assim, ela existe para ser o interesse amoroso do super-herói, Uhum. porque se tinha essa necessidade na época de você ter um personagem, um super-herói masculino, teria que ter o interesse amoroso dele. Ao mesmo tempo, é uma personagem que parece que na escrita eles estão querendo fazer grandes rupturas com alguns padrões, né? Dela ser uma mulher que toma mais iniciativa, é, dela fugir um pouco do que se espera de uma mocinha de super-herói de HQs. Mas é uma personagem que, eu não sei, eu tenho dificuldade de conexão ali, porque ela me parece ter outra chave que não seja a dessa relação, dessa atração sexual e que ela tem pelo Batman, e depois Eu pelo acho Bruce que Wayne. muito disso vem justamente da própria apatia do Val Kilmer, porque a questão dela Hum. é uma certa dualidade em relação a quem realmente ela ama, né? Antes de descobrir que Sim, Bruce Wayne e Batman são a mesma pessoa, são a mesma pessoa, mas antes disso
existe ali uma dúvida, né? Mas o filme também não estabelece, o roteiro não estabelece para essa personagem é, o- um conflito, é forte, Uhum. consistente mesmo, sabe? Para ela é, É. ter essa dúvida. E a própria função dela, né, Uhum. como essa psicóloga que atuaria para resolver questões ou para ajudar a resolver questões pessoais do próprio Batman e resolver o caso do Duas Caras no Gotham City, assim. Como É, Duas Caras é esquecida, esse lugar dela no roteiro também acaba um é. pouco baralhado, assim. Uhum. E E é uma um coisa. roteiro que eu acho, às vezes, um pouco esquemático de algumas coisas que se fazia na época também, Uhum, de assim, das origens dos vilões, né? uhum, Existiu esse vilão principal, né? uhum, Que é o Duas Caras, que depois vai ser o Senhor Frio do Arnold Schwarzenegger, o Retorno é o Pinguim. uhum, Esse vilão secundário aí mostra a origem desse vilão secundário. A origem do Charada é muito próxima da origem da Mulher Gato, uhum, porque ambos uhum, eles têm um chefe que é um chefe abusivo, eles se livram daquele chefe, se transformam em outra figura, e uhum, tem a parceria dos vilões. uhum. Esses filmes, em determinado momento, acabaram sendo bem esquemáticos, assim, e acho que o Eternamente, ele começa a fazer coisas nesse sentido, e que acabaram se desgastando, né, no Batman, de que coisas que vinham do Batman Retorno. Ah, Não curioso sei. você apontar isso, porque como o Batman Retorno não está fresco na minha memória, eu acabei não pensando que, de fato, são filmes assim com estruturas similares. Acho que depois de Batman Retorno, Hum. tanto o Batman Eternamente quanto o Batman Robin meio que foi um copia e cola com Ah, personagens diferentes, assim. uhum. E essas chaves de entendimento, por exemplo, do Charada, que é um vilão que o Jim Carrey fala. Não sei se o Jim. Não, acho que não é o Jim Carrey que fala isso, não. Mas enfim, tipo, ele é um vilão que é muito próximo daquilo que o Jack Nicholson fez pro Coringa. E algumas coisas do Coringa funcionavam. E essa pegada do Jack Nicholson funcionava pro Coringa era uma coisa muito Uhum. particular. Mas É, alguns atores, depois disso, acabaram assumindo, principalmente no Batman Eternamente, no Batman Robin, eu falo do Tommy Lee Jones, o próprio Jim Carrey, a Uma Thurman como era venenosa, é essa coisa do é, vilão louco, assim, sabe? é. O vilão é, e meio porra louca, assim. É tipo desses sujeitos que, sei lá, são É, isolados, são meio menosprezados, que têm aquela aparência, né? Quase é, como se vivesse num porão, aí de repente eles têm é. esse Eu acho come-out, que o que eu acho que é Batman muito. do Retorno trouxe muito É, essa é. estrutura que se seguiu nos outros filmes. O Eternamente meio que segue um pouco esse esquema, assim. Uhum. Agora, Vanderlei, chegamos àquele famoso tópico de idealizar o impacto que um filme tem aí na carreira da Nicole Kidman. Mas antes de chegar a ele, eu queria dizer que ah, depois que assisti o filme, eu voltei para a primeira cena e coloquei a faixa de comentários do Josh Schumacher. Só É, nos primeiros 15 minutos. sim. E aí ele fala, né, da Nicole Kidman. Ele disse que, na verdade, ele a conheceu enquanto ele estava escalando o elenco para o Linha Mortal de 1990. E ela foi fazer a Sim. audição para o papel que acabou indo para Julia Roberts. E aí ele disse, né, que ainda assim continuou se encontrando socialmente com ela. E aí veio o Batman Eternamente e foi ele que teve aí a intenção de é, escalá-la para interpretar a Doutora Chase. Hum. Ele disse que inicialmente a Warner se opôs a essa escolha, dizendo que ela não era sexy o suficiente para interpretar o papel. E eles tinham uma relação muito próxima, né? É. Apesar, por exemplo, da parceria entre eles não ter nunca rendido, tipo, se você pegar as 10 melhores atuações da carreira dela, ela não tá os filmes que eles fizeram juntos, mas ela tem um carinho muito grande por ele, assim. Pelo menos às vezes que
que ela falou o fato dela ter retornado a trabalhar com ele para um É. projeto que Eu acho acho que que não era não há maior nem. prova de amor de amor e carinho nessa vida do que você topar fazer reféns, né? E lembrar de refém, sabe? Porque É, ela trouxe a foto de refém na época da morte do Joel Schumacher. sim. Ela gosta muito dele, né? Uhum. Acho que também ser esse diretor que, de um grande filme, né? De um filme, grande filme comercial, né? Eu É, acho que o primeiro grande filme comercial dela. sim. E eu acho que talvez tenha sido até a experiência que a fez, inclusive, embarcar ali com mais compromisso, né? Com mais boas vibes Sim, no Aquaman, né? Que foi sim, feito sim. aí, sei lá, mais de 2 décadas depois, né? Também da DC, no universo de É. super-heróis. E acho Que ela que topa por um diretor também, né? A é, presença do James Wan também foi determinante para ela aceitar fazer o Aquaman. em Aquaman, embora seja mais uma participação especial, uma participação secundária, é... assim, lógico que somos suspeitos para dizer que somos fãs, mas acho, de fato, ela uma das melhores virtudes ali do filme. Sim. E eu lembro de ter visto muitas críticas apontando ela também E como. querer mais, né? Eu É, queria mais a presença dela na tela daquele filme. eu lembro que o momento em que eles vão lá para aquela ilha e aí ela ressurge, né? Eu lembro que o cinema assim ficou embasbacado, que de fato ela consegue impor assim, uma presença bastante É, im- im- é, forte, né? Oponente àquela personagem. E, mas eu acho que no fim das contas é isso mesmo. Eu fiz a mocinha, o sim, interesse romântico em filme de super-heróis. Eu acho que. Aí foi trabalhando com um diretor, que no fim também foi um amigo pessoal, e acho que não sim, muito além disso, né? né? Aí você apontou também sobre sucesso. Eu acho que esse filme ele faturou mais do que os filmes do Tim Burton, né? Eu não Acho me- que sim. Acho que sim. Eu vi, ele custou US$ 100 milhões nos Estados Unidos, faturou 184 É, milhões e mundialmente US$ 336 milhões. tanto que apressaram a produção do Batman e Robin por esse É, sucesso, mantiveram o Joel Schumacher por conta desse resultado na é. bilheteria. O Batman Robin é 97 ou 98? 97. Além do documentário, eu li a biografia do Val Kilmer. Na verdade, eu ouvi, né, eu apreciei em versão audiobook. Ele fala, né, é, de ter trabalhado em Batman eternamente. Assim, eu lembro ele falar muito sobre o quanto ele se sentia infeliz com esse uniforme do Batman, né? Que é uma Que queixa da maioria dos atores que fazem. que parece sonho, idealização de muitos atores, aí quando veste, né, essa armadura de não sei quantos quilos, aí parece que se arrepende. E aí ele falou, né, sobre atritos que teve com o Joel Schumacher, claro que o Val Kilmer, ele ficou mais uma posição, assim, de vítima da situação. Mas aí ele falou sobre terem apressado ele ele tinha acabado de fazer Batman Eternamente e já estava apressando ali a Sim. preparação para o Batman e Robin. E ele disse que na época ele estava no fogo contra fogo, que ele não ia abrir jamais abrir mão jamais dos sonhos de fazer um filme com o Al Pacino e o Robert De Niro. E aí parece que depois do Fogo contra Fogo ele também estava interessado em fazer o Santo, né, que é a adaptação da série, né, Sim. que Roger Moore fez no passado, na encarnação televisiva. E aí falou que o Joel Schumacher somou isso com os desentendimentos que ele teve em Batman Eternamente e partiu pro Batman e Robin George com o Clooney. Val Kilmer, né, desculpa, George com Clooney. George Clooney, né, substituindo. Hum. E Mas acho que até.
Eu acho que talvez esse número seja até mais. Não, acho que não chega a ser tão elevado quanto os números de Batman Begins. Que eu lembro que Batman Begins ele não impressionou tanto na bilheteria americana, mas acho que mundialmente ele passou de Hum. 500 milhões. Mas Eu até não então. sei, Alex. Eu acho ah, que esse. Eu tenho a impressão que esse número só foi batido com o Dark Knight. hum. Não Acho que. sei, não tenho certeza, porque eu me lembro do Begins ter sido aquele ano bem, Uhum. bem complicado a bilheteria, mas como você falou, Ah, acho que talvez a bilheteria americana. ah. Bom, mas é isso. Eu não sei se você tem mais alguma consideração a fazer sobre Batman Eternamente. Hum. Não, são as É, trivias que eu lembrei. é, É porque na época eu era muito obcecado eu me lembro de ter saído uma turma. Eu não sei se o pessoal da época, mas que saiu uma turma da Mônica, a gente vê o nível do negócio, como é que era, né? Tipo, tem uma edição da turma da Mônica que eles reproduziram a história do Batman eternamente com os personagens da Mônica. Então era coisa do momento, assim. é. Então, acho que ela participar de um filme desse foi uma coisa importante, né? E até uma coisa meio que inédita até então na carreira dela, né? É. Ah, pena que. Não sei se teve boneco dela, mas se tivesse. Não. Não, não. Quer dizer, teve um daquelas versões. Ah, eu não sei, mas eu acho que teve, mas não, mas foi Hum, só um hum, modelo, assim, não tem Funko, não tem nada. não. Aí, para você que quer assistir Batman eternamente ou rever, seja lá o que for, esse está disponível no stream, no HBO Max. Mas também tem DVD e Blu-ray. Bom, Vanderlei, muito obrigado pela sua participação. Obrigado. Até o próximo episódio. Convidar todos a acessarem o Chovendo Sapos, o site, o canal e as redes sociais e também o Cine Resenhas. É muito importante a sua inscrição no canal e o apoio aqui nesta playlist de Arquivos Nicole Kidman. Até a próxima. Tchau. Tchau.